Ih, tá com frio? Tá com frio também. Boa tarde, amados mestres encarnados. Estamos com dois mestres aqui para convidados para fazer a live Mestres? conosco. Nossa, Mestres encarnados, somos todos? Todos somos. então tá bom. Larga de, como é que é a síndrome do impostor? É mesmo, né? É a síndrome do impostor. Eu acho que já é a síndrome do vira-lata. Né? Todos nós temos a Do síndrome do caramelo. vira-lata. Não, nós temos a síndrome do vira-lata. Ai, Jesus, ai, Deus, ai, são não sei o quê, eu não posso, eu não consigo, eu não sou, Já eu não tá faço. aí um tema que eu acho que dá pra gente falar sobre essa síndrome do Vira-lata? vira-lata que a humanidade tem. Por quê? Porque os que estão aqui, muitos, vamos colocar aí, eu não vou dizer a metade, mas uma grande parcela, realmente são mestres já no cosmos, que vieram para cá para auxiliar de alguma forma, seja energeticamente, simplesmente o fato de estar aqui, ele está ancorando a energia, que nem Jesus quando veio, sabe? Uhum. Quando para Jesus vir aqui, teve que ter uma mudança energética. E quando ele chegou, a, a energia do planeta, ela subiu um tanto, a frequência, na verdade, né? Ele elevou a frequência. Sim, quando ele chegou, o simples fato de ele falar assim, ó, cheguei! Aí eu já... Ó, a aura dele era quase do tamanho do planeta. Pequenininha, tadinho. A aura dele quase do tamanho do planeta. E esses que são, vamos dizer assim, dimensionais, ou as sementes estelares, são essas pessoas que estão, vamos dizer assim, que elas estão despertando primeiro, esses são os mestres. Gente, ontem eu vi um negócio que eu tenho visto bastante dessas coisas que estão deixando todo mundo de queixo caído, né? Não é só eu, não. Só eu dei boa tarde, vocês não deram boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem Os mestres já estão se achando. Pra quem tá vendo, boa tarde. Olha, não liga não, tá? Nós estamos achando que estamos em uma reunião de mestres. Nós estamos lá no conselho já. Conselho dos mestres. Os mestres apavorados para ver se fica ou se não fica. Olha, não falamos disso quando estava vindo pra cá. Surestei ou Suragui. Eu vou ou eu fico? Surestei ou Suragui. devo ir ou devo ficar? De onde é esse aí, John? Então, é uma música, mas é em inglês. A gente tava falando desse Se tivesse falado em sânscrito, eu tinha entendido. Mas aí é que tá. Vocês escolheram ficar ou ir? Pelo jeito é ficar, né? Obrigatoriamente é ficar. A gente fala disso daqui a pouco. Vou começar o que eu estava falando. Termina. Ele pediu, começa falando disso. Eu estava falando aqui, pessoal, de um evento que aconteceu comigo há muito tempo, uns 6 anos atrás. Não, ele estava falando do segundo, né? Que foi uns 4 anos atrás, mais ou menos, que eu fui numa chácara consagrar ayahuasca, e depois da segunda, terceira vez, quarta vez, não lembro. O fauno apareceu por lá, só que ele apareceu assim a uma distância de uns 30 metros, mais ou menos, de onde eu estava. Ô tio, quem é fauno? Fauno. Quem é fauno? Fauno é um ser mitológico, tanto romano quanto grego, que ele é o responsável pela natureza, para cuidar da natureza, para cuidar principalmente, depois eu fiquei sabendo, né, dos elementais. Ele é quem... O chefe? Não, ele não é um chefe. Ele é uma pessoa que... Porque os elementais são 100% ingênuos, né? Então ele protege os elementais, para não causar abuso, para ninguém abusar dos elementais. As crianças, é um adulto cuidando das crianças. É um adulto cuidando das crianças. Então ele é o cara que fica cuidador. Cuidando. Ele é um cuidador das criancinhas que são os elementais. E ele apareceu, não é apareceu para minha capacidade psíquica de ver o astral. Não, ele apareceu mesmo, fisicamente, a uns 30 metros de distância. Aí eu olhei... esses olhos para a terra, um dia ela vai se alimentar desses olhos maravilhosos que estão cheios de defeitos já, mas tá bom.
Aí eu ouvi, ele saiu, eu senti a presença dele, fiquei olhando na direção, pensando comigo, onde que ele está? Eu já era acostumado a ver ele. E aí, de repente, ele saiu de trás de uma árvore assim. Eu olhei, cumprimentei ele, ele me cumprimentou. Uma amiga estava do meu lado, eu falei para ela, falei, você sempre teve curiosidade de ver o fauno, né? Ela, sim, quer ver ele? Ela, quando? Eu falei, agora. Agora. Ai, mas ele está aqui, tá, ele está uns 30 metros ali. Ele não vai vir falar com a gente? Eu falei, não, não vai, não pode. Senão o Mas pessoal acho sai que correndo. se ele desse um passo, ela saia correndo. Sai correndo. Aí eu falei, você quer ver ou não quer? Eu quero. Falei, então vai olhando devagarzinho para a direita, que ele já está só esperando você olhar para ele entrar atrás da árvore de novo. Aí ela olhou, viu, ele levou a mão, pegou no meu braço, quase quebrou meu braço. É ele. Tá lá. Aí ele voltou para trás da árvore. Falei, agora não podemos conversar, nós estamos consagrando aqui, então vamos ficar quieto. Aí eu olhando para frente, não quero. Depois eu não senti mais a presença dele, então ele foi embora. Mas foi um negócio assim, ultra interessante. Aí quarta-feira de manhã, agora, antes de eu vir aqui para a live, eu estava em casa, mexendo lá no computador, e aí ele me chamou. E aí eu atendi, né? Pois não. Ele falou assim, não, eu vou começar a aparecer lá. Vou dar o ar da minha graça. Todos esses trabalhos que vocês estão fazendo, eu vou estar por ali. Eu falei, tá bom. Mas E ele aí, não falou que ele já está? Eu acho que ele já está fazendo tudo. o quê? Por Aqui? aqui. Vai aparecer, então. Não vai aparecer ainda. Não, sim. Mas vai ele já acompanha, Eu você quer acredito dizer? que ele já, Não, ele já acompanha ele já faz um tempo. anda por aqui. Sim. Faz uns dias. Sim. Aonde eu vou que tem mata, ele aparece. Ele me avisa, ó, tô lá. Tá bom. Aí ele falou para mim na quarta-feira, falou assim, eu vou estar lá, mas daqui a algum tempo, quando as pessoas estiverem mais preparadas, eu vou aparecer para elas também. Eu falei, onde você pretende aparecer? Ele falou, ali naquele local que você sabe onde que é. Eu já vi onde é que ele vai aparecer. Eu falei, tá bom. À direita, tá vendo aquela árvore lá? Uhum. À direita dela, uns 2, 3 metros. Uns 2, 3 metros mais ou menos. Uhum. E o que ele me pediu é assim, quando ela aparecer, não é para ligar a lanterna, se quiser fotografar, não é para ter flash, tá? Isso é ruim para ele. Quando ele, quando ele for aparecer, ele vai me avisar para que eu coloque bastante lenha na fogueira, o fogo subir para iluminar, para ele poder ver. Mas a gente pode mostrar porque a gente está fazendo live agora dentro de fogueira, pode? Pode. Ele já falou que pode. Quando ele aparecer, é porque vai poder. Está liberado. Então tá bom. Aí, galera, se preparem para conhecer o Esse eu quero ver. Qual? Aquele que falou que não quer saber? Não, ele não vai. Gente, eles Eu não quero vão. ver, eu quero ver os corajosos aqui. Se eles Eu sentirem, quero ver os corajosos. se eles sentirem que alguém, qualquer pessoa tem medo, eles não aparecem. Não de jeito nenhum. Tá? Na verdade, a gente tem que aumentar a frequência para facilitar, né? Mas tem uns exercícios que dá para fazer para aumentar a frequência. Sim, mas a gente tem que falar muito para acostumar, né? E eu espero que, quando eu falo, eu espero que vocês consigam ver ele na minha tela mental, porque eu abro a tela mental para isso, para vocês irem se habituando à imagem dele. Eu acho que toda vez que a gente sabe, eu acho que ele fica ali na cerca, assim, com os braços, assim, só olhando e rindo da gente. Se eu aparecer, vocês saem tudo correndo. Não é. Se Um ele esquece o chinelo, o outro se ele aparecer, cai na fogueira. Olha ali, dá uma olhada que o Paulo está ali de boa, né? Visão, tem aquela coisa Ele já tá proteção, acompanhando né? a gente. Olha lá. Mas todo mundo assusta, né? Tipo, Mas se assusta com a ânsia, Esse é o lado francês dela falando. Francês. A Jaci Já sei. se borrou. Olha, nós estamos caminhando, nós que eu falo é a humanidade, tá? Está caminhando, nós estamos caminhando para que esses contatos, né, com esses nossos irmãos se tornem uma realidade para todo mundo, tá? Então, vamos começar a ter esses contatos aqui e ali e tal, as pessoas vão começar a ouvir,
vai começar a despertar a curiosidade é aos poucos. Tá? Os elementais, ele falou que os elementais vão passar da cerca, tá? Vão chegar perto, mas não é para ninguém se aproximar, porque eles têm medo, medo não, né? Eles não têm esse sentimento ainda, mas Receio. eles têm aquele receio, desconhecido, né? Desconhecido, então, Que nem é. Aí ele falou assim, como eu já tenho contato direto com eles há muito tempo, pelo menos 6 anos, né? Eu vou poder pegar eles vão poder subir em mim, como eu já contei para vocês, e vocês vão poder ver, mas é distante. Até acostumar, até eles, porque se eles perceberem uma frequência diferente em qualquer pessoa, eles vão embora, estão correndo. qual que é o tamanho do elementário? Porque parece que a gente poder ter visão. No máximo 10 centímetros. No máximo 10 centímetros. É um Smurfzinho. Imagina um Smurf, só que são branquinhos, né? Tem pele azul, e são pessoas. Tá um pouquinho diferente, assim, eles são um pouquinho mais bolachudinhos, são fortinhos, assim, mas não é musculoso. Não é magrelinho, igual o pessoal, não. Eles são meio fortinhos e tal. Gente, eles se alimentam da energia da natureza. São super bem alimentados. Então são assim, tá? Tem uma vestimentazinha simples, uma calça, uma camiseta de manga curta, assim, uma camisa de manga curta, que é a roupinha dele, e uma calça. Essa e o uniforme, o sapato é como se fosse um envoltório de couro, assim, não é couro, né? Mas é como se fosse, tudo é bioplasma, na verdade, né? Mas dá aquela aparência. Então, você olha assim, muitos andam descalço porque gostam. Então, é um negócio assim, muito bonito. E tem feminismo? Sim, tem menino e menino. Poxa, como tudo na natureza. Não tem a árvore macho e a árvore fêmea? Tem? Árvore macho? Mamão macho, mamão fêmea. Manga fêmea, manga macho? Sim. Ué. Você sabe identificar? Não. Não consigo identificar. E quando abre? Como assim? O mamão está pela quantidade de semente. Não sei. Não, o mamão macho ele é diferente. Ele dá tipo uma cordinha, depois Não dá fruto, né? não dá, mas ele o cabo dele é mais comprido. Mas assim, tem menos também. Quem tem mais também tem também. Eu conheço desse fato do cabinho dele ser mais longo. Tem que perguntar para um biólogo. Isso tem um jeito de identificar, eu não sei. Mas é bem interessante. E a polinização é exatamente isso, né? A abelha vai lá, pega do macho, da árvore macho, e leva para a fêmea para poder fecundar. Então é assim que acontece. Tem os dois, né? Hã? Tem plantas que são dois. São os dois. São os dois, então, mas uma das flores é macho, outra das flores é outra, né? Para poder fecundar. É bem interessante. O que era mesmo que a gente ia falar, hein? Eu já esqueci. Você continuou falando, depois falou que ia falar do. Vocês iam falar desse medo que as pessoas têm sobre a comunicação com o mundo espiritual. E depois vocês iam falar da síndrome do vira-lata. Vira-lata. Tá, esse medo, assim, esse medo foi imposto, né? Foi colocado nas pessoas, né? O exorcismo seria necessitado, deixar que ele é sempre necessitado, precisa de alguém que faça por ele. Não. Eu não quero. Mas vamos no medo primeiro. Vamos no medo primeiro, por partes. O que é? Na questão do vira-lata seria. Sim. O vira-lata? Não, espera que você já vai entender. Bom, vamos por parte. Eu acho até engraçado a questão do vira-lata. Mas é muito parecido com o que nós vamos falar aí dessa questão do medo. O medo foi imposto a nós, né? Para colocar, assim, foram nos afastando. Isso foram mesmo, tá? Porque isso foi estruturado, projetado assim, né? Arquitetado ao longo de centenas de milhares de anos, foram colocando em nós uma série de sentimentos e alimentos, uma série de coisas
para bloquear a nossa glândula pineal. Pra vocês terem uma ideia, a nossa glândula pineal original, ela tem que ter o tamanho de um limão galego. Limão galego, imagina isso aqui, né? Que tamanho que ela é hoje? O tamanho de um feijão. E ainda tem uma parte, 70% está calcificada. Então, tudo foi feito para diminuir, para a gente não ter o contato. Aí, perder esse contato. Aí eles foram se apresentando, aqueles do lado de lá trabalhando para esses caras, começaram a se apresentar de uma forma deformada, de uma forma feia. Aí lá no concílio de Nicéia criaram a imagem do diabo. Aí os caras falaram, pô, o povo tem medo disso. Começaram a se travestir e aparecer desse jeito para as pessoas. Tá? Então, foram gerando medo, para manter e até, de preferência, aumentar essa distância. Lembrando que o medo é um alimento energético. Se não for o mais, é um dos mais fortes, que é o medo e a raiva. Né? A gente pode até fazer uma comparação com aquele desenho que a gente estava falando lá, que é o Monstros S.A. Monstros S.A. Você viu que estava conversando sobre isso? Isso. Foi na quarta-feira. Então, não tinha aquela parte que quando ia assustar as meninas, as criancinhas lá, aí tinha uns que conseguia carregar um cilindro, né? Lembra? Verdade. Era o Mike, né? O Mike era o verdinho. Do olhudo lá. Não, o olhudo era o... Agora eu lembrei desse Casal. O Mike era o grandão. Com chifrinho. Gatinho. O gatinho. É o gatinho da menininha. E aí quando eles descobriram que a felicidade, alegria, né? A alegria, quando as crianças começavam a rir, era um tubo atrás do outro, carregado. Verdade. E você vê, então o nosso projeto de fazer, assistir filmes, por exemplo, no sábado, para a gente discutir, seria legal até a gente fazer isso daqui no domingo, né, que a gente comentou, no domingo a gente discutir sobre o filme que a gente assistiu e passar e fazer uma correlação com o que eles mostram pra gente e que a gente nem percebe. Então tem assim uma série, se não, acho que todos os filmes têm alguma coisa apresentando pra gente, falando como que é, como que vai ser. E a gente, né, entra por aqui, sai por aqui, faz de conta só que é diversão, só que na verdade aquilo tá o quê? Tá programando a gente. A verdade é sem dúvida, exatamente. É uma programação. O filme é uma gigantesca PNL, né? Sim, totalmente. Olha, o medo é basicamente isso, é para nos afastar do contato, porque todos nós temos, isso já vem sendo escrito há muitos milhares de anos, não é? Quando eu falo dessas coisas ligadas à espiritualidade, que é o astral, ligado à energia, não é só do conhecimento que está escrito hoje. Se você pega livros que foram traduzidos do sânscrito, livros ainda mais antigos, ou um pouco para cá, né, lá da época de Moisés, por exemplo, você vai ver que tudo isso está lá, sem ligação com religião. Aí o que eles fizeram? Falaram, opa, peraí, tem um jeito de separar ainda mais as pessoas. Vamos pegar um conhecimento e falar que foi dessa religião. Vamos pegar outro conhecimento e falar que foi dessa religião. Outro conhecimento daquela religião. O que aconteceu? Todo mundo se separou. A minha é que sabe tudo. Hã? A minha realidade sabe tudo. Não, todas elas sabem. Aí você pega uma imagem do Ramatiz, usa aquele turbante, o Ramatiz é o nome de ele usa o nome de uma encarnação que ele teve na Índia, né, como nome Ramatiz. Se você olhar, ele usa um pingente, que é um triângulo com uma cruz dentro. O que significa aquilo? Ninguém sabe. O triângulo significa todas as religiões orientais. E a cruz significa todas as religiões ocidentais. O maior trabalho dele aqui vai ser unificar todas as religiões, assim, como ela falou, conhecimento. Não é pegar as religiões e transformar em uma, é conseguir fazer com que todas as religiões sentem em uma grande mesa redonda, como acontecia no passado, e todo mundo colocar na mesa os seus conhecimentos, sem discussão, sem bate-boca.
Não, eu não vejo assim. Não, não é assim. Não, não é isso. Cada um vai colocar o seu conhecimento, todo mundo vai ouvir todo mundo, e todo mundo vai voltar para casa com mais conhecimento, com uma visão diferente daquilo que já conhece. Ou seja, o trabalho dele é acabar com essa cisão por conta de religião. O medo veio para fazer tudo isso, separar todo mundo e não permitir que nós entremos em contato com o plano astral. Aí eu é para emburrecer a gente, né? É para emburrecer. Para você não ter acesso a toda a informação, todo o conhecimento, não para você ter entendimento do que é tudo. Sim. Tem uma coisa interessante. Você estava falando, Bianca, no começo, antes da gente entrar na live, você estava falando o que aconteceu com você. E eu tenho uma coisa interessante, que sempre, porque eu ouço as pessoas falarem assim, eu quero ver. Quer ver, tem certeza? Aí eu quero, não, mas eu quero ver coisa boa, só coisa boa. Tá bom, você... Hã? Tá, você com os seus olhos, você só vê coisa boa? Não, a gente vê qualquer coisa. Não. Então, se abrir a visão, você vai ver qualquer coisa. Né? Porque está tudo na mesma frequência, que é na frequência de quarta dimensão. Aí eu falo assim, quarta baixa, quarta média, quarta alta. Qualquer dimensão eu falo isso. Porque é uma faixa. Né? A nossa dimensão de terceira, ela começava em 6,5 e ia até 9, 10. Então é uma faixa. Então tem a 3D baixa, 3D média, 3D alta. Se você abrir sua visão, você vai ver a faixa inteira de quarta dimensão. Agora, eu estava. Foi. Não sei se foi essa semana ou semana passada. Semana passada, retrasada, né? Foi domingo. Que eu não sei porque eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, tá, mas espera aí, vamos ver. Quando foi que eu vi coisas não legais, assim, coisas que não eram bonitas? Aí eu fui fazer uma varredura na minha memória e eu só me deparei com coisas desse tipo em momentos específicos, quando eu tinha que fazer alguma coisa, quando eu tinha que ter alguma reação no astral. E aí eu falei, tá, então peraí, como é que foi ao longo da vida inteira? E ao longo da vida inteira, eu realmente não vi coisas não boas, desagradáveis. Eu nunca vi. Eu só via coisas boas, tá? Mesmo quando eu era criança, as primeiras vezes que eu fiquei com medo, não eram coisas ruins, não tinha uma frequência abaixo. Não tinha, pelo contrário, eram só coisas, realmente só coisas boas. As poucas vezes que eu vejo, não é uma constante, mas as poucas vezes que eu vejo, deixa eu se irritar. Eu vejo porque eu tenho que fazer alguma coisa. E não me assusta, pelo contrário. Eu tinha uma questão comigo que eu percebi há pouco tempo atrás, eu vi uma figura dessa, e eu percebi a minha reação. Porque a primeira coisa que eu faço, em qualquer situação, eu olho para a minha reação. Cara, quando eu vi essas pessoas, assim, de baixíssima frequência, né, negros, completamente, eu ficava num estado de nervo, assim, numa irritação que eu queria voar no cara. Sempre foi assim. Eu via, eu ficava com a gana de pular em cima, já para sumir com a figura. Hoje não. Eu vejo. A última vez que eu olhei, o cara apareceu, aí eu olhei para ele, saiu correndo e eu não senti absolutamente nada. A única coisa que eu fiz foi perguntar. Falei, faço alguma coisa? Eu fiquei em dúvida. Aí a resposta foi não. Só isso. Não. Não fiz nada. Porque quando é para fazer alguma coisa, autoriza. Hã? Exige uma autorização. Eu não faço nada sem pedir, cara. Eu não faço porque algumas vezes eu fui me meter a simplesmente fazer. Para. Mas por quê? Olha a situação. Não, é só para você ver, não é para fazer nada. Tá bom. Então hoje é assim. Isso é grande, né? Você não foi liberado para fazer
naquele momento, ele vai testar para você. Vai. Você quer ver, ó? Você quer ver, ó? Quando eu comecei a trabalhar com a apometria, lá de 90 e pouquinho, 97, por aí, eu trabalhando ali já uns 2 meses, mais ou menos 3 meses, eu já estava, né? Pô, feliz da vida, vendo as coisas, né? Acontecer, legal. Aí eu saí, nessa época eu estava morando na casa da minha mãe, tinha voltado para casa da minha mãe, fiquei lá acho que 2 anos, depois fui embora de novo. E aí eu saí, minha mãe pediu, vai no Mercadão ali comprar, porque a minha mãe mora 200 metros do Mercadão, 200 e pouco metros. Falei, tá, eu saí da casa da minha mãe, e quando eu virei a esquina, tinha um casal de bicicleta, ele na bicicleta dele e ela na bicicleta dela, parados, e começaram um bate-boca ali. Mas um bate-boca assim, os dois um gritando com o outro, assim, o linguajar, você imagina, né? Aquele linguajar maravilhoso, e ali tem um posto do INSS, o pessoal estava esperando, aquele mundaréu de gente olhando, né? O povo adora isso, olhando e tal, aí eu entrei debaixo de uma primavera, que tinha no muro da casa da minha irmã, que na sombra da primavera, ali, olhando aquilo, né? E aí falei, vou testar meu conhecimento agora, vou acalmar esses dois. Aí eu tô ali, aí comecei a fazer o que eu já sabia, os dois rapidinho acalmaram, tal, montaram na bicicleta e foram embora. Pai, eu saí andando na pontinha do pé, né? Todo feliz da vida, né? Aí eu já sei fazer, tal. Aí eu fui lá no mercado, comprei, isso tem a ver com a responsabilidade, tá? Fui lá, comprei o que tinha que comprar. Quando eu saí do Mercadão, dou de cara com a minha mentora. Aí eu vi que não estava com a cara muito boa. Aí eu cumprimentei ela, me cumprimentou, aí ela falou a mim assim, você sabe o que você fez? Aí eu, né, dei uma de demente, falei, o quê? Onde? Você sabe o que você fez? Eu acalmei uma briga. Ela falou, você acalmou a briga? Ali, né? Só que ali tinha um monte de gente vendo, tinha um monte de gente ali, que se eles fossem se pegar, fazer alguma coisa, aquelas pessoas iriam interferir. E aí eles iam extravasar realmente todo o sentimento que eles tinham, esgotar, e depois eles iam embora para casa. Agora o que você fez, você interferiu, eles não puderam esgotar toda a raiva que eles tinham. Agora, quando eles chegarem em casa, o que tem em casa? Em casa tem faca de cozinha, em casa tem garfo, em casa tem jarro, facão. Então, o que você fez simplesmente foi colocar eles em verdadeiro risco, porque eles ainda foram morrendo de raiva para casa. Eles não esgotaram o sentimento deles. Quem te deu permissão para você interferir? Quem disse que você sabia que podia interferir? Cara, eu vou ter feito uma minhoca para casa, bicho, de vergonha. A partir daí, eu nunca mais interferi sem antes perguntar. Exatamente por essa questão, a questão da responsabilidade. Saber fazer não significa que eu sei quando posso ou quando não posso. É diferente. Olha, nós estamos em 2025. Eu estou nessa toada desde 97, 98, 97, 98. Eu até hoje peço permissão. Tem que ter a autorização das pessoas, né? O espiritual dela, para você poder intervir. Eu estou lá também, tem que ter permissão. Porque todo um convite, Na verdade, você não interfere. Jamais você pode interferir. Jamais você pode interferir. Auxiliar, né? Se for necessário, como é que funciona então, pessoal? Ó, como que funciona? Você acha que, sei lá, sua mãe precisa de uma apometria. Aí você chega para ela, aí você chega para mim e fala assim, amigo, dá para fazer uma apometria para sua mãe? Eu vou responder o que eu respondo para todo mundo. Dá, fala para a pessoa me procurar. Aí você vai falar para mim assim, não, ela não pode saber. Tá. Aí eu não faço. De jeito nenhum. No mínimo a autorização da pessoa. Tá? Só se for filhos
Se for criança, depois dos 14, 15, aí você já tem que perguntar. Ó, apometria, para explicar. Até porque você vai estar educando, né? Espiritualmente falando. Você vai estar educando com conhecimento. Aí tá bom, deixa. Você vai tendo a abertura para você poder trabalhar. A partir do momento que ela falou que pode, o campo está aberto para mim. Tá? Não? Mas e se a pessoa não der autorização? Você consegue mexer? Sim. E você mexe? Não. Porque isso é magia negra. Você mexer no livre-arbítrio do outro sem permissão, magia negra. Daí a amarração, a desamarração, o que é? Magia negra. Ou seja, é uma inteira... Trago de volta em 24 horas. Trago de volta em 24 horas. Esses dias eu vi um que ele falou assim, traga seu amor de volta em 2 horas. Eita, pega. Era uma Ferrari. Trago de volta seu amor em 2 horas. E fala o endereço. Depende do endereço, não é mais de 2. Aí o cara vai lá de Ferrari. Vai rapidinho. Rapidinho traz o amor de volta. Então tem assim, o nível de responsabilidade de mexer com isso é de um tamanho assim que as pessoas não fazem ideia. Elas acham que assim, eu aprendi a fazer isso, então eu posso. Não pode. Você aprendeu a fazer, você sabe fazer, mas não pode fazer sem autorização. Você não pode fazer sem que a pessoa saiba, porque você está interferindo no livre-arbítrio. Isso é errado. Parte da queda da humanidade foi conhecimento usado de forma errada. E a apometria está nesse conhecimento que ajudou a derrubar a humanidade. Hoje chama apometria, mas lá atrás tinha outro nome. Há centenas, há dezenas de milhares atrás tinha outro nome. Foi usado de forma errada. E os caras que usaram de forma errada, sabe no que eles se transformaram? Imediatamente em magos negros. Está explicado. Tá? Esses são os magos negros. Eles têm um conhecimento e usaram de forma equivocada. Se transformaram em magos negros. Entraram numa frequência baixíssima, e é pior, meu amigo. E quando ele se defende? Aí virou o homem da vida. Isso, exatamente. Vira um nós da vida. Vira um nós da vida. Você volta com o mesmo conhecimento e agora você sabe que você não pode fazer. Você sabe que você pode, você sabe que você não pode. Nós temos. Ele perguntou. Qual de vocês perguntou como é que faz como é que volta? Volta. Não volta. Só que assim, o negócio é tão complexo, a brincadeira é tão séria que entre o mago da luz e o mago da escuridão tem uma linha extremamente tênue. Aquela pessoa está fazendo. Não, só vou dar uma ajudinha. Você mexeu, pronto, passou por lado de lá. Para voltar, leva milhares. Vou aproveitar o gancho e vou contar uma história que aconteceu. No primeiro lugar onde eu trabalhava, onde eu aprendi apometria, comecei a aprender apometria, comecei a trabalhar. Fui aprendendo sozinho. Sozinho, entre aspas, né? O astral me ensina, claro, na prática, né? E lá nesse lugar, nós por sugestão do pessoal lá, eles me falaram assim, você não montaria um grupo de jovens para treinar eles no sábado à tarde? Aí eu falei, beleza. Não era. Treinar na apometria? Na apometria. E aí nós fizemos um grupo de jovens, que tinha gente de 14 até 25 anos, mais ou menos. Mas aí não sai Mas nessa idade aí não vai sair Um quem? Aquele de 15 anos. Pastor Mirim. Não, você sabe que é muito mais fácil você educar eles nessa questão do que um adulto? Sem dúvida. E aí,
Tanto é que o grupo foi desfeito porque começou a ter resultados muito, muito melhores que o grupo principal. Aí mandaram parar. Um belo dia nós estamos lá trabalhando e a sala era, devia ser 5 por 6, 4 por 6, não, mais ou menos assim. Não era uma sala grande. Então eram 15 jovens, eu, e puseram uma outra pessoa. Depois de alguns meses, puseram uma outra pessoa lá. Eu estou sentado ali, dando instrução. Aí vamos começar a atender. Aliás, eu estava dando instrução ainda no começo dos trabalhos. No canto, eu estava aqui, a gurizada aqui. E aí, naquele canto ali, surge, dentro da sala, um mago negro. Dentro da sala. E eu estou conversando aqui, eu vi ele, já questionei, né? Como é que esse cara entrou? Aí o pessoal já me conhecia, né? O pessoal do astral, né? Aí eu assim, calma, não faz nada. Tá bom. Ele estava acompanhando ali. Não, vai vendo. Aí eu tô ali falando, tal, não sei o quê. Aí passou alguns minutos, eu vi que ele estava dentro de um campo isolado, de um campo de energia isolado de nós. Aí eu me acalmei um pouco mais. Falei, opa, tá isolado, né? Beleza. E aí fizemos fiz a instrução, fizemos atendimentos e tal, aquela coisa toda. Assim, quando foi para finalizar, o cara foi embora. E virou as costas e saiu. Tá bom. Sábado seguinte, o cara estava lá. Sábado seguinte, o cara estava. Todo sábado o cara estava lá. Aí eu já acostumei, né, com a presença dele, mas ninguém tinha visto. Eu acostumei com a presença dele, porque na minha. Mas nem uma curiosidade de perguntar para ele o que você está fazendo aqui, tio? Não, nunca tive essa curiosidade de mostrar. Porque quando eu quero saber, eles chegam e falam. Se eu pergunto, eles hã? Não, no comecinho eu comecei a perguntar algumas coisas e eles falavam, na hora certa você vai saber, na hora certa você vai saber. Então eu entendi o que era aquela hora certa. Eu não fico perguntando porque, né? Porque na hora certa você vai saber. Exatamente. Entendeu? Você teve curiosidade. Hã? Falaram que não era o momento. Eu entendi. Depois da Então, terceira vez não perguntou Perguntou mais. não pergunto mais. Aí o que aconteceu? Depois cara, ele frequentou ali, eu acho que uns 3 meses mais ou menos. Ou mais, um pouquinho. Todo sábado. Um belo dia, terminou o trabalho, aí a minha orientadora falou, fica aqui dentro um pouquinho. Tá bom. Aí o pessoal saiu e falou, ó, eu já vou sair. O pessoal saiu, fecharam a porta, o cara saiu de lá, veio até mim, falou para mim assim, eu aprendi muito. Eu gostei muito do que vocês estão fazendo, o que vocês fazem, um trabalho maravilhoso, muito bom, ajuda as pessoas. E em função da permissão que eu recebi para acompanhar vocês, eu entendi que o que eu estou fazendo não é bom. E eu quero deixar de ser um mago. Aí eu falei, então, o pessoal aqui vai te ajudar, vai te auxiliar, porque eu não tenho como te ajudar. Mas se você teve a permissão, então se você realmente quer ajuda, você pode acompanhar. Eu falei, eu vou acompanhar, mas eu queria te agradecer. Eu falei, não, eu te agradeço. Aí ficou aquela rasgação de seda ali rápido e o cara foi encaminhado. Então, ele decidiu ser mago. Quando que a gente deixa de ser mago? Quando a gente decide. E ele decidiu. Cara, um negócio assim. E eu pra acho mim, que vice-versa, né? Se o cara que está, vamos dizer, com o mago da luz, para ele virar um negro também, uma decepção muito grande na vida dele, por exemplo, ele. Sabe onde que está? Sabe onde que está? Em qual filme está isso? Aquele filme que o pessoal vem por um portal e invade um planeta. Uns que tem uns dentão assim. Eu não sei o que, o primeiro contato. Depois eu vou ver. O nome é não sei o que. Warcraft. O primeiro contato. Warcraft. Nunca vi. Warcraft. Então, o que aconteceu ali? O cara que era o mago da luz do planeta ali, vamos colocar assim,
ele decidiu, por conta própria, que ele queria. Ele foi mexer com. Lá eles chamam de vilania. Ele foi mexer com a energia chamada vilania, que é, né, a soma de toda a porcariada. E ele descobriu, através de um portal, que tinha um planeta onde tinha lá um mago da vilania. E ele entrou em contato com esse mago e falou para esse mago vir para o planeta dele. Olha só. As ideias do cara. Com isso, ele acabou se transformando no mago negro e nem percebeu. Quando ele viu, aí na hora de desencarnar, ele se tocou da besteira que ele tinha feito. Aí ele fechou um portal, abriu o outro, o pessoal do planeta dele poder reagir, né, à invasão, mas aí ele desencarnou e tal. E o combustível do mago negro é a energia vital das pessoas. Então, para ele fazer alguma coisa, ele tem que matar alguém. Então, ele leva a mão, assim, ele puxa toda a energia vital da pessoa, a pessoa cai dura, aí ele pega aquela energia e usa para fazer o que ele quer. Warcraft, o primeiro contato. Lanterna Verde tem algo parecido com isso, né? Que é um conselheiro. Vocês assistiram? Tem um dos conselheiros. Lá era o medo. Medo. Se alimentava do medo. Foi peitar o medo. Não, eu vou lá. Ele foi trabalhar com a energia amarela, né? Com a energia amarela. Não aguentou o tranco e virou. Mas assim, é a questão de ter um mago branco, o cinza e o negro. Não. Só tem o branco e o negro. Esquece o Gandalf. O Gandalf é só uma alusão a estar no meio do caminho. Estou evoluindo. Não, mas olha onde chega. Então, você sendo um negro, você virou um negro. Mas você quer se redimir. Então, você já conhece como funciona o lado negro. E o lado da luz. Um cinza, porque você tem conhecimento dos dois lados. Não. Como atuar nos dois lados? Mas eu acho que é o contrário, o que a gente faz aqui. Então você está me chamando de cinza? Não. Pode ser. Escolher pela cor? Não tem o mago. Não tem o mago cinza. É só o branco. Mas ali na história do cinza, seria muito interessante. Ele tinha conhecimento tanto do mago, para ele poder atuar, como deve ser um cinza. Não, o cinza ali é uma referência à questão evolutiva, né? Assim, eu tinha uma cor, por exemplo, não tinha o mago marrom da floresta? Tinha o mago marrom da floresta e tinha o mago azul, que não apareceu, mas tinha o mago azul, que eles fizeram uma referência, e tinha o mago branco, que era o da torre, né? Que acabou virando o jogo, né? Se aliou. Faixa branca, faixa preta, marrom. Então ali é só uma referência assim, ao nível de conhecimento, tá? Daquilo que você é capaz de fazer, do acesso àquilo que você é capaz de fazer. Então era só isso. Tanto que depois que ele matou o demonião lá, que eu esqueço o nome, lá no alto da montanha, ele desencarna, chega do lado de lá, o pessoal fala: o que você está fazendo aqui? Desencarnei. Não, senhor, você tem muita coisa para fazer, pode voltar. Quando ele volta mago branco. Porque ele precisava de ser um mago branco para poder enfrentar um mago branco. Que foi quando ele derrotou. Não, ele tinha que enfrentar um mago branco que tinha virado. Que estava apoiando o Sauron. Né? O Sauron era o máximo da escuridão. O mago branco acabou apoiando o Sauron, né? Porque o Sauron prometeu para ele que ele ia ser o Bambambam e ele foi seduzido e é isso aí. Então, assim, essa questão de ser mago, gente, para você virar negro é uma bobeira que você dá. Foi. Agora, para voltar, são literalmente milhares de anos. Ainda bem que eu já saí. até porque o exercício do domínio ao outro, ele é extremamente, assim, como é que eu vou falar? Não,
não é excitante, mas é uma coisa assim que te dá Que nem comer. a sensação de então, que poder, nem o comer poder açúcar. que você, né, Manda. desmanda, e você é atendido e tal. Tá cheio. Tanto, o que que Jesus falava? Ele falava assim, o pessoal queria fazer as coisas para ele, o que ele falava? Ele falava, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha o tamanho da humildade do cara. Né? Então, você quer ter poder? Seja humilde. Mahatma Gandhi falava assim, o verdadeiro poder é tê-lo e não usá-lo. Olha a humildade do cara. Aí você vai ler sobre Mahatma Gandhi, quem é ele no astral? Ele é da turma de Jesus, ele é da equipe de Jesus. Os 12 apóstolos eram, Maria era, José era, a Miriam, a prima dela, era, o marido da Miriam, a prima dela, era onde Jesus nasceu, né? Era também. Mas esses mestres da ciência de hoje também eram tudo apóstolos. Então, eram todos da equipe dele, era da equipe espiritual. Aí, quando a gente fala desse pessoal, aí você pode falar assim, da equipe espiritual. Porque eles já ultrapassaram o astral há muito tempo. Eles não têm mais nenhum dos 7 corpos que nós temos. Os mestres. Eles não têm mais os corpos que nós temos. Porque os corpos que nós temos, as pessoas falam assim, mas o corpo e tal, e as pessoas não se dão conta que é um corpo. Ou seja, é algo descartável. É algo que um dia será descartado. Assim como nós descartamos isso aqui, um dia nós vamos descartar o perispírito, nós vamos descartar o mental inferior, nós vamos descartar o mental superior. Todos eles serão descartados. Eu já acho que não é que vão ser descartados. Eu já acho que vai ficar lá no cabide. Que eu precisava do até Não, ele é descartado. Ele muda ele é descartado. Quando você precisa... Ele é reintegrado ao universo. Ele é totalmente despolarizado. Não, vocês estão falando em termos físicos? Não. Não. Tá, mas vamos lá. O Saint-Germain já estaria nesse patamar que você está falando. Sim. Mas quando ele quer se apresentar aqui fisicamente, ele fica assim que nem nada. Sim, e ele conversa comigo, conversa com você, sim. Ou seja, ele pegou do cabide. Mas no cabide mental. Sim, sim. Exatamente. Tá. Pegou do cabide ali, vestiu a roupinha e chegou aqui para conversar. Sim, ele plasma isso, né? Ele não vem, porque não dá, porque a frequência dele é muito alta. Uma gotinha. Ele, mentalmente, ele cria lá um perispírito, conversa com a gente e depois descria. É mental. Gente, o trabalho que Jesus fez aqui, ele fez em 10 planetas ao mesmo tempo. Aqui e em mais 9. O mesmo trabalho. Quantos ouviram ele? Um planeta ouviu ele. E com certeza, nós somos nós. Porque nós matamos ele. Né? Ele não estava lá, tem certeza? Será que você não era o Longinus que pegou a lança e furou o fígado dele? Eu joguei uma pedrinha. Jogou uma pedrinha. Coroa de espinho. Coroa de espinho dele que bom. Deixa eu falar. Hã? Abafa essa história porque teve coroa de espinho. Não, isso aqui é conversa chata. Aliás, ter coroa de espinho em casa é horrível, tá? Quem tiver, se livra. Porque ele tem um estigma. Aquela plantinha? Aquela chamada coroa de Cristo. Não é a lágrima de Cristo? Não, coroa de Cristo. Coroa de Cristo é aquela grossa, assim, toda espinha. Não conhece? Nada que remete ao sofrimento é bom. Não, nada que remete ao sofrimento é bom. Então, chega todo mundo aqui. Vamos. Eu já ia perguntar, né? Tá. Olha só. Da questão do medo, aí nasceu a síndrome do vira-lata. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está ligada à outra. É a evolução da nossa prisão, é a síndrome do vira-lata. Entendi. Então, pelo medo e tal, aquela coisa toda, nós passamos a desacreditar em nós mesmos. Aí nasceu a síndrome do vira-lata. Que aí nasceu o quê? Para
para, né, englobar os vira-latas, as religiões. Porque eu necessito que você Eu necessito que você faça. Não, eu terceirizar, recebi, necessito que você faça. você faça comigo. Deus, Jesus, São Germano, Nossa Senhora, São Miguel, São Gabriel. Aí a pessoa vai lá, ajoelha e pede, né, para o outro fazer. Por quê? Porque ele não acredita que ele é capaz. Ele desacredita nele mesmo. Essa é a síndrome do vira-lata. E eu vejo assim, o vira-lata, vamos fazer uma comparação realmente com o vira-lata. Vira-lata. Que é os caramelos da vida, né? Se você colocar dois, eu já vi muitas histórias assim, às vezes tá a criança ali com o cachorro vira-lata brincando, de repente aparece do nada ou um Rottweiler ou um Pitbull, alguma coisa, o que acontece? O vira-lata vira um bicho. O vira-lata vira um leão. Pitbull quadrado, salva a criança e acaba matando o Pitbull. O vira-lata não é tão. Foi para correr. Foi para correr. Não, mas tem uma situação de uma cadelinha vira-lata que, para salvar a criança, ela pegou uma cascavel, foi mordida não sei quantas vezes. Cascavel, né? E, graças a Deus, graças a tudo, né? Sim, conseguiu salvar a cachorrinha. Mas era uma vira-lata. É mais ou menos isso. A gente não acredita que pode ir realmente. E pode tudo. Sim. Até o nome é meio equivocado, né? Mas a síndrome do vira-lata é isso. A humanidade terceirizar tudo. E o vira-lata, agora vamos lá. E o vira-lata é o quê? São várias raças misturadas. E nós somos o quê? Muitas raças que ficou nós aqui, né? E raças galácticas, né? É mais brasileira, mais mais vira-lata ainda. Mais vira-lata ainda. Por isso que a gente é do jeito que é, tudo poderoso. A capacidade que nós temos, gente, Não, eu tô achando muito legal que tá aparecendo, né? Tudo que a gente está falando nas lives aqui, agora tá começando a aparecer gente na internet. Ontem eu ouvi um cara, hoje de manhã, eu ouvi um cara, eu não sei quem que é ele tem uma barbichinha assim, e ele falando assim, gente, vocês têm que aprender, vocês têm que absorver a ideia real de que vocês são Deus. Cada um de vocês é Deus. Não é uma parte dele, não. Por ser uma parte dele, você acaba sendo quem? Ele próprio. Eu olhei para esse cara assistindo nossas lives hoje. Porque as pessoas... Aí vem a síndrome do vira-lata. As pessoas não acreditam. E eu estava no... Blasfêmia! Há algumas semanas atrás, eu estava lá com as pessoas conversando. E eu falei, né? Falei, gente, as pessoas precisam entender que elas são... Se é um fragmento do Criador, é o próprio Criador. Aí alguma das pessoas falou assim, quer dizer então que todo mundo é Deus? Mas aí não pode. Eu falei, pensei comigo, né? Jesus, desce da cruz. Eu falei, todo mundo é. Todo mundo é. Eu falei, gente, se você... Vem cá, o peixe é filho do leão? Não dá, né? O peixe é filho do peixe. Por quê? Porque o pai é peixe. Por que ele é peixe? Porque o pai é peixe. Se nós somos filhos do Criador, o que nós somos? O próprio. Nós somos uma parte, nós saímos dele, nós somos como o pessoal hoje, tudo tem moda, né? Como é que é a moda hoje? É o fractal. Nós somos um fractal dele. É isso. Eu já falo que nós somos o grão de areia da praia. Deus é a praia, nós somos o grão de areia. É isso. Mas as pessoas, a síndrome do vira-lata é tão forte que as pessoas não aceitam. A cultura que foi embutida, né? Isso daí é a cultura do vira-lata, que você não pode, que você é incapaz, que você... Nasceu sujo, tem uma religião nasceu que sujo, tem uma religião, você nem sei qual, mas sei que tem. Não, você nasceu do pecado. Da sujeira também, né? Você nasceu do pecado. Você é fruto do pecado. Toma banho todo dia, né, cara? Primeira vez que me falaram isso, eu pensei comigo, esse pecado é bom, hein? Todo mundo faz. Pecado aí. E é desse jeito. Então, a síndrome do vira-lata é consequência do medo. Da prisão, né? Que colocaram. Da prisão. A prisão é... Autoprisão, né? A
prisão é autoprisão. O pessoal fala assim, nós fomos aprisionados. Mentira. Nós nos aprisionamos. Nós nos aprisionamos. O que os caras fizeram foi ensinar a gente como é que a gente se prendia. Só isso. Ai, Débora, que legal. Vamos ver como é que é. Na verdade, ele ofereceu a balinha, você aceitou. Você sabe que foi mais ou menos isso? Vamos experimentar isso aí, entendeu? Que legal. Aí você chega aqui, poxa, deveria ter lido. Manual. Eu já vejo assim, a gente construiu o parquinho, do que fomos nós? Nós construímos, aí, imagina uma maquete, né? A gente construiu uma maquete, aí você vê aquela maquete linda, maravilhosa, cheia de coisas lindas. Você, nossa, seria interessante estar aí, né? Pensa, sabe? De repente, você, vamos brincar na gangorra ali, pra ver se é a na barriga mesmo? E pum! Aí vieram os mais espertos, que curtiram o medo na cabeça. Aí a gente vai, não poderia ser mais aqui perto. Uma coisinha atrás da outra. Aí você inventou de experimentar o tal do brigadeiro, depois você tomou sorvete, aí comeu pudim, e aí foi ficando. Aí chocolate quente, a pipoquinha. E aí foi ficando. E foi ficando. Depois veio o churrasco, a bebida. Aí veio a cervejinha bem gelada no calor. Eu já vi quentinha lá. E o uísque no frio, quentão. E aí vai. Olha, nós tínhamos tanta tecnologia, gente. Tanta tecnologia. Como nós fomos baixando a frequência, estamos perdendo acesso à tecnologia. Por isso que eu falo pro pessoal, vocês querem ver tecnologia de quinta dimensão? Então criem a quinta dimensão que a tecnologia vem. Vai que legal. Se não levantar a frequência, a tecnologia não vai aparecer. Também o cara falou esses dias. Eu falei, vocês também estão assistindo as lives. Ele falou, não adianta ficar pensando em tecnologia medbed, não sei o quê, porque elas não vêm enquanto nós não levantarmos a nossa frequência. Opa, mais um falando a mesma coisa, maravilha. E assim, não adianta. Eu vou. É para você acessar, entrar naquela frequência, para acessar esse benefício, né? Por que estão descobrindo um monte de arqueologia, né? Por que a arqueologia está descobrindo um monte de coisa agora? Porque estamos prontos para saber. Porque a frequência está aumentando. A frequência está permitindo. Né? A frequência está permitindo. Então tem meia dúzia no planeta ancorando essa frequência que está levando. E a humanidade toda está sendo beneficiada com conhecimento. Ontem à noite eu estava vendo ontem à tarde eu estava vendo eu vi uma reportagem que eu fiquei encantado. Os cientistas australianos desenvolveram um motor movido a luz. Que tipo de luz? Qualquer luz. Luz. Chegou luz, ele entra. Então é só a gente entrar dentro do carro e pronto. Entra em trabalho. Mas vamos chegar nisso. Aí não vai precisar ter carro. Você lembra daquela animação de Atlantis? Eram os objetos inanimados, aí eles colocavam um cristal e aquilo funcionava. Não. Está partindo animação mas não sei qual. Ele funciona 100% com a luz, não tem peça móvel nenhuma, tá? E a luz, ele pega a luz e transforma a luz em energia mecânica. Meu Deus. Um zero como a gente faz como a planta faz, né? De prana, então. De prana. É como se ele vivesse de prana. Então ele pega a luz, ele recebe a luz, ele transforma essa luz em energia mecânica. Ou seja, você vai poder. Quase um serviu. É quase um serviu. Você vai poder pegar um motor, colocar num foguete, o foguete vai. Porque as naves estão. O foguete vai sair do chão em silêncio. Vai chegar, mas no espaço é escuro, quem falou? No espaço tem luz o tempo inteiro. E ele vai poder viajar por todo o universo, porque em todo o universo tem luz. E sem desgaste, sem fazer barulho, sem gastar nada. Os caras estão assim, todo mundo de queixo caído com o motor. Ou seja, você falou o negócio das naves, da luz, né? Eu assisti há muitos anos atrás, eu assisti uma entrevista com um cara
que ele trabalhou na engenharia reversa de uma nave, tá? Que ele foi capturada, e ele trabalhou na engenharia reversa. Aí ele fez uma maquetezinha só para mostrar como que era. O motor da nave. Ele falou assim, sabe como que é o motor dessa nave? Era um... Pega um funil, vira de cabeça para baixo. Tá? Aí você corta aqui, fica uma boca meio larga, né? Aí tinha uma peça assim, em forma de triângulo, com a ponta virada para baixo, no meio dessa abertura. Em cima uma lâmpada. Esse era o motor da nave. Aí o entrevistador falou, mas como que isso funciona? Ele falou, esse funcionamento a gente ainda não descobriu. Mas nós descobrimos como é que funciona o motor. Como é que é o motor? O motor é isso. É um buraco no chão, que dá para o chão da nave, uma peça que faz esse movimento e em cima uma lâmpada. A luz. Então você desligou aquela luz, para tudo. Aí você ligou a luz, tudo funciona. A nave levita. É esse motor que os caras estão conseguindo desenvolver. Só que, nossa, o motor é bem complicado internamente, tem nanotecnologia nessa evolução. Nessa evolução dessa nave que o cara falou, só uma luz. Em cima de duas peças e a nave. Então, se desliga aquilo ali, para tudo. A nave fica no chão. Você ligou aquilo ali, você pode acionar os controles, a nave levanta e sai do lugar. Incrível. Hã? Você percebe que todos Como eu gosto de ler. Como é bom. Vou aproveitar esse seu gancho. Os caras fazendo arqueologia no Egito, muito tempo atrás, Começou a chover? entraram num lugar, chegaram nesse lugar, eles encontraram uma pedra, um objeto lá, como se fosse uma máquina, mas tudo de pedra. Então, era assim, tem uma pedra redonda, oca, né? Como se fosse um grande anel, como se fosse, não. É um grande anel de pedra, com 4 apoios, e no meio, nada. Em uma parte é um aparelho aquilo, né? Lógico. Uma parte do aparelho, uma peça alta, assim, que lembra um púlpito, uma peça alta de pedra que lembra um púlpito, e na parte de cima, vários buracos, redondo, com uma certa profundidade e tal. E na parte de trás dessa pedra, pedras preciosas, semi-preciosas, cristais, colocados assim, organizados como uma prateleira. Ali, naquela pedra toda. Aquele monte de buraco, aquele monte de pedra. Tudo quanto é cor. E os caras olharam e falaram, mas o que é isso? Para que serve isso? Aí, o pesquisador é curioso, né? Aí os caras começaram a botar as pedras nos buracos em cima. Começaram a trocar de pedra. Chegou uma hora que eles puseram lá uma combinação. Esse círculo de pedra levitou meio metro, mais ou menos, um pouco mais, e começou a girar lentamente, bem lentamente. Os caras olharam e falaram, bom, fizemos alguma coisa aqui, o que será que é isso? Aí alguém lá teve uma ideia, falou, peraí, foi lá, catou uma pedra e jogou no meio do círculo. A pedra ficou levitando. Aí eu tirou uma pedra de lá, o negócio parou, desceu, a pedra caiu no chão. Aí ele pegou, colocou a pedra de volta, o negócio levantou, começou a girar, a pedra lá do chão veio, flutuou. O círculo ali ficou sem gravidade. Tudo ativado por cristais, pedras preciosas, preciosas. Então, conforme a combinação, aí depois eles não divulgaram mais nada. Mas conforme a combinação, você conseguia fazer algum tipo de levitação, velocidade. E já foram descobertos, sabe o Stargate? Então, já foram descobertos vários, tá? Com metais desconhecidos por nós. E com pedras também que a gente não sabe de onde veio. E com aqueles símbolos igual no filme Stargate. Ou seja, o filme Stargate foi feito em cima
Da realidade, não, da realidade da descoberta dos portais. Pois é. Ou seja, tá tudo aí. Então, se a gente for. Tudo Esse negócio camuflado, tá tudo camuflado. Se a gente for assistir os filmes, e aí você pega a leitura, que eu tô há 200 anos, né? E aí você vai aprendendo essas coisas. Aí começa a aparecer em filme, você fala, opa, olha os caras aí. Aí você assiste os filmes, opa, olha aí. Eu quero ver o próximo filme. O Doutor Estranho? Se fizeram um filme que vale a pena ver, que o 2 foi. Qual? O que você não gostou? Do Multiverso? Não, o Doutor Estranho 2 eu nem vi. Qual que é o Doutor Estranho 2? É do Multiverso. É porque eu vi a sinopse e falei que eu não vou perder meu tempo. Do Multiverso? Rapaz, vai assistir. Vai assistir. A gente podia combinar. Podemos. Ou assistir o 2 aqui. Para depois comentar. Vai assistir. Vou procurar saber. Assistir o 2. Depois eu falo para vocês. Eu voltei a assistir o Matrix. Muito bom. Assisti essa semana. Pois é, o que. Não, deixa eu falar, não vou dar spoiler. Deixa eu ver depois. A gente está conversando e esquecemos do horário. Nem vi, são 4h10. 4h15. Mas nesse horário a gente começa. É isso, gente. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa que vai acontecer, daqui para frente vai acelerar. Foi avisado que a partir do mês de 2025 coisa aí acelerada. E as pessoas que não estão preparadas vão se apavorar com o que vão ver, com o que vai acontecer. Por isso que eu falei para vocês, o que o Fauno falou, não. Na hora certa, na pessoa certa, eu apareço. Porque não vai assustar, vai apavorar, o povo vai correr, vai desmaiar. Né? Então vai aparecer quando tiver só eu e você aqui. Ou só quando tiver você, porque isso também. Não, mas aparecer para mim não vale a pena, ué. Você para mim. Hã? E desde aquele primeiro dia que eu vi, eu falei que tinha movimento lá dentro. Alguma coisa tá me chamando, né? Alguma coisa naquela floresta ali. É bem do. Naquela região mesmo onde o Valmir falou, que estavam percebendo o movimento. Mas está escuro, não dá para ver. Não, mais para a esquerda. Tá vendo aquela árvore de baixo? Tá o carrinho de mão ali? Tá mais ou menos na direção do carrinho de mão. Isso. Ali Quais seriam, então, Almir, as considerações para a preparação para esse novo momento que vem chegando? Cara, a consideração para a preparação para este novo momento é o seguinte: abram suas cabeças para novos conhecimentos. Desapeguem daquilo que vocês entendem como verdade última, porque a verdade última não existe. Se desapeguem dessa realidade, dessa verdade. Limpe o vaso, né? Para vir o novo. Para vir o novo. E aprendam coisas novas, mas com o coração aberto. Mente e coração. Mente e coração aberto. Tá? Sem ficar fazendo julgamento. Porque quando você abre a sua mente junto com o seu coração para novos conhecimentos, você está automaticamente elevando a sua frequência e os conhecimentos vêm. Então, absorva isso. Mas eu sou de tal religião, não permite isso. Tá. Esquece a sua religião. Vai aprender. Mas eu gosto da minha religião. Sim, mas ninguém pediu para você deixar a sua religião. Eu estou dizendo, vai aprender coisas novas. Se mantenha na sua religião. Você gosta da sua religião? Gosta? Tira a venda, né? Tira as vendas. Tira a venda. Novidade, né? Diferente de coisas. Isso é o suficiente para você se preparar. E natureza, né? Para o corpo físico aguentar sem o que dúvida. está vindo aí.
maior contato com a natureza. Maior contato com a natureza. Melhorar a alimentação, melhorar a água. Então, tem 500 tipos de coisa que pode... mas eu só consigo tomar água da torneira, que é cheia de cloro, cheio de bicho, cheio de um monte de coisa. Ok. Esses dias a gente descobriu que se você pegar e colocar 5 gotinhas de como é que é? Cloridrato de... Agora? Água sanitária. Não, inclusive você vai no posto de saúde, pede que eles te dão. É gratuito. Aí você coloca 5 São gotinhas. pastilhas? Não, é um líquido. Gotinha, líquido? Duas gotas por litro de água purifica totalmente. Totalmente. Lembra? Agora o nome, para lembrar o nome. Tá, o que eu faço aqui? O meu é água do poço, depois passo o filtro de barro. Dentro do filtro de barro tem a ametista. E de lá eu tiro, coloco nas garrafas coloridas e levo para o sol. Eu não fiz ainda o teste para saber qual é o... Alcalinidade, coisas todas. Mas eu acho que deve ser mais ou menos. Se vem do poço, deve estar bem legal. Só. Melhor do que o do torneira, do sem povo dúvida, da cidade. sem dúvida. Com certeza. Eu trago o teste semana que vem, eu tenho o testador de alcalinidade, não sei se tem aí, eu trago fazer o teste ao vivo. Eu aprendi a usar para piscina. Para piscina, É daquele? Não, é para aquário. É de aquário. É a mesma coisa. Eu tinha, mas eu não sei onde tá, porque eu tinha aquário. Eu tinha a caixinha, com os quadradinhos com nível, né? Tem uma medição de cloro e alcalinidade. Então dá para testar os dois. A sua está livre. Cloro não tem. Acho que sem dúvida. Tomara que não tenha, né? Porque está tudo contaminado. Provavelmente vai ter. Acho que vou começar a vender água aqui mineral. Vou estar pagando R$20 na cidade e vender por 10 dólares. E você não pode mais abrir poço em casa, né? Não. Tá perdido. Não, 2 dias inteiros. Dura? Faz muito tempo. Minha mãe só liga lá de vez em quando, que se alguém ouve o barulho, vai querer. Não preciso mesmo, pego do rio. Eu sei de uma casa que o cara fez o poço no fundo de casa, quando eu cheguei, eu estava lá com a bomba, né? E aí, o que nós fizemos? Nós cobrimos totalmente com pedra, aí depois de cobrir com a pedra, aí eu fiz uma camada de cimento concreto, aí em cima foi o piso. Então o motor liga lá, ninguém escuta. E aí ele colocou 2 caixas d'água de 2.000 litros. Isso tem a ver com a live? Mas ele não deu tchau ainda. Ele não deu tchau ainda. Não deu tchau ainda? Que você começou a falar de água, né? Produtor. Pessoal, o que fazer, né? O que fazer. Água saudável. Água saudável, alimentação saudável, né? Mas é isso, gente. Nós temos que burlar mesmo toda essa feirinha do que mercado. Uma coisa que eu aprendi hoje, eu estava fazendo, porque eu acabei parando, vou ter que voltar. Tem a ver com a longevidade. Você manter a longevidade e não envelhecer. Fazer o pranayama. 5 minutos, gente. É 5 minutos só. O que é pranayama? Explica pra nós. Você faz pranayama? Não. O pranayama é aquela respiração aqui, ó. Esse que é o pranayama? Tá. Esse é do yoga. Inspiração profunda. Você inspira por uma narina e solta pela outra. Tem uma sequência de respirações que são interessantes. Essa é uma delas. Você inspira e o ar vem de trás da garganta. Quando você faz a respiração lenta e profunda, o seu corpo inteiro entende que está tudo em paz. E aí você pacifica. Então, quando eu estou conversando com as pessoas, em mentoria, às vezes a pessoa está nervosa, para um pouquinho, vamos fazer uma respiração. A pessoa até já está. Faz aquela respiração profunda, cara, é incrível. E é conhecido. Isso é feito no Qigong.
Exercício de Qigong também tem esse efeito. E isso é conhecimento hindu de 5, 6 mil anos atrás. Tem aquele outro assim, ó, que eu vou fazer todo mundo. Eu vou falar e vocês repetem. Lembrei de uma coisinha. Vi uma reportagem falando sobre a pineal ligada com a respiração. Quando você faz respiração profunda, a região da pineal começa a fazer isso aqui, ó, como se fosse uma massagem interna na sua respiração. Vai estimulando a sua pineal através da respiração profunda. Cara, um negócio incrível. Você quer um workshop só disso. Você quer regular a pituitária? Uhum. Você olha para a direita com o máximo de força que você puder, olha para a esquerda, olha para a direita, faz esse exercício, depois você olha para cima, para cima, para baixo, a pituitária vai equilibrar. Vamos lá fazer exercício. Eu falo e vocês repetem. Vamos lá. Ha! Ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! É o exercício de subir a frequência. Muito bom. Subir a frequência. Gente, Muito bom. isso aí. Beijo no coração de todo mundo. Foi muito bom estar aqui mais uma tarde conversando com todos vocês. Muito obrigado, amados mestres encarnados que estão aqui conosco agora, pelo convite. Agradecemos. Estão convidados para todo domingo. Todo domingo estaremos. Se possível, estaremos aí. Só vir. Tá ótimo. E até quarta. Meu coração para o seu. Bye, bye.